continuar nos alimentando agora na palavra do Senhor. É bom nos encorajar através dos louvores. O louvor também tem um papel de nos ensinar, nos ensina sobre fundamentos da fé cristã na prática. Quando nós cantamos aqui nessa noite, os irmãos devem se atentar a isso. Tudo que nós cantamos, ela tem o objetivo de encorajamento da fé e do ensino sobre muitos pilares, verdades genuínas. A bondade do Senhor, nós cantamos nessa noite, nos leva a confiar, a render, nos entregar. Nós celebramos a Deus de modo que nós cantamos que Ele é da vida o melhor. Quando nós somos afligidos, diante de um cenário de muitos desertos, de lutas, de correria, que nós enfrentamos às vezes as semanas que são turbulentas, essas nossas quartas-feiras se tornam oásis para a gente. Oásis onde a gente pode se achegar a Deus e encontrar deleite, refrigério, tranquilidade, alento para os nossos corações que estão aflitos diante de uma vida corrida que nos proporciona muitas vezes a vivermos sufocados. A minha oração é que os nossos cultos de quarta-feira possam de fato se tornar oásis para muitos e muitos que estão aflitos e podem então achar descanso no Senhor. Eu quero, amados irmãos, nesse sentido também, agradecer a Deus por sua vida que está aqui nessa noite. Agradecer a Deus por cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Nós sabemos que muitas vezes nós somos tentados a ficar em casa mesmo. Você pode encontrar muitos argumentos que são persuasivos para o seu coração para você ficar em casa. Você trabalhou o dia todo. Irmãos que trabalham em outra cidade, irmãos que trabalham no serviço pesado do braço, podem achar muitas desculpas para os seus corações dizer, eu posso ficar em casa. Mas você está aqui, e eu quero agradecer a Deus por sua vida, e dizer quão importante você está aqui nessa noite, é precioso para nós, a bênção da comunhão. Estar com você me edifica, irmão, e isso é uma bênção. Também agradecer a Deus pelas mulheres que estão aqui nessa noite, que cumprem as suas tarefas, correm para poder ver tudo pronto no seu lar e poder proporcionar à sua família uma oportunidade de estar junto na casa do Senhor. Cumprem as suas tarefas como quem está fazendo para glorificar a Deus e proporcionam por cumprir as suas tarefas de mãe, de mulheres, de esposas. Então elas oferecem aos seus filhos, aos seus maridos, a oportunidade de poderem ter na organização semanal o privilégio de estar na casa do Senhor. Isso é uma bênção. Enquanto nós ouvimos muitas vozes, todas elas do diabo, dizendo que não é bom a mulher cumprir as suas tarefas, elas devem querer fazer outras coisas, eu quero te encorajar e falar no nome da verdade do Senhor, que você, mulher, que cumpre as suas tarefas de esposa, de mãe, de uma mulher, você está glorificando a Deus, e Deus se agrada do seu serviço a Ele. É uma bênção poder fazer aquilo que Deus te criou para fazer. Que Deus seja glorificado através da sua vida. Eu quero, amados, nessa noite, dar sequência às nossas reflexões do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Nós estamos no penúltimo sermão. Nós estamos 9 meses, nasceu um crente. Enquanto nós estamos estudando o Sermão do Monte, nasceu um crente. 9 meses estudando o Sermão da Montanha. E hoje nós vamos ler
o capítulo 7, versículo de número 24 até o versículo 27. Todos nós vamos responder a um sermão ou a pregação da palavra de Deus de alguma forma. Ninguém sai neutro de resposta depois de ouvir uma pregação da palavra de Deus, pregação genuína, bíblica. Nós sempre teremos uma resposta para dar. E nós vamos ver hoje como nós devemos responder a um sermão. Jesus está terminando o sermão. E ele apresenta uma ilustração para nos levar a uma conclusão definitiva, urgente e que irá comprometer a nossa eternidade diante de ouvir a voz do Mestre. Todo mundo que está aqui nessa noite já ouviu a história dos 3 porquinhos. A história dos 3 porquinhos é embasada nesses versículos que nós vamos ler nessa noite, né? É igual a sua historinha dos 3 porquinhos. A mamãe porquinha falou assim: olha, já está na hora de vocês seguirem a vida de vocês. Vamos lá. E aí os 3 porquinhos saíram. E eles foram construir as suas casinhas. O primeiro, muito espertinho, querendo logo acabar para brincar, decidiu fazer a sua casa de palha. Ele pegou a palha, juntou rapidinho, preparou a casa dele e falou: pronto, agora já posso brincar. Foi o mais rápido de todos. É, isso mesmo. Aí soprou o vento do lobo mau. Mas só depois. Isso ele contar, Carlos Júnior tentando controlar ela. O segundo, também animado, vendo o seu irmãozinho mais novo. Meus irmãos mais novos sempre são um problema, né, Júnior? E aí, vendo o seu irmão mais novo brincando, que já tinha feito a casinha de palha dele, ele também fez uma casa rápida. Ele pegou algumas madeiras, alguns gravetos, amarrou com cipó e fez uma casinha de madeira. E foi logo também brincar com seu irmão. O terceiro disse: eu gosto tanto de segurança, eu gosto de dormir tranquilo, eu não quero ficar preocupado quando eu for dormir. E ele fez uma casa de alvenaria. Ele pegou cimento, tijolos, barros, telhas. Ele preparou uma casa bem segura, bem forte. Ele fincou o alicerce bem fundo, cavou uma sapata de 2 metros, fez vigas, colunas. Ele foi diligente para fazer a sua casinha. Aí, na noite seguinte, o lobo mau. O lobo mau saiu com fome de casa. E aí ele olhou uma luzinha acesa e de longe ele viu um porquinho brincando no quintal, bem suculento. Ele falou: é agora. Ele correu e o porquinho viu e entrou para dentro da casa. E quando os porquinhos entraram para dentro da casa, ele foi primeiro na casa feita de palha. E o que ele fez? Ele soprou. E a casa foi ao chão. E aquele porquinho conseguiu fugir, se escondeu entre as palhas e correu para a casa do segundo porquinho, que era de madeira. E quando ele chegou naquela casinha de madeira, o lobo mau veio correndo. E ele achou um buraquinho e olhou e estavam os 2 porquinhos ali. E ele encheu o pulmão e falou: olha, abra a porta, senão eu vou soprar. E ele encheu o pulmão e soprou de novo. Que lobo danado de forte. A casa, o que aconteceu com a casa de madeira? Foi feita com pressa, rápida, foi feita de modo imprudente, foi feita de modo que não teve sabedoria, prudência, diligência. A casa caiu. E aquele monte de madeira caiu, os porquinhos correram para a última casa, a casa do porquinho prudente.
O porquinho prudente tinha feito uma casa firme, com alicerces bem construídos, uma casa sólida, uma casa segura. E o lobo mau, abra a porta, senão eu vou soprar. E ele encheu o pulmão de ar e soprou. Mas a casa não caiu. Então ele encheu mais e veio. E a casa não caiu. Então ele foi puxar o fôlego, e quando ele puxou o fôlego, ele puxou tanto fôlego que ele caiu para trás. E a casa não caiu. Quando ele entrou, tentou entrar pelo chaminé. Você conhece essa parte, Ana? Ele tentou entrar pelo chaminé, o porquinho botou fogo na lareira e queimou o bumbum do lobo mau, e ele saiu correndo e nunca mais voltou. Conhecia essa parte? Não, né? Viu? Venci sua criatividade. Consegui te vencer. Mas o texto nos diz o seguinte, irmãos. Preste atenção, crianças. Isso tem muito significado para vocês, porque a Bíblia ensina muito sobre essa história. E nós precisamos aprender, como adultos também, a estar firmados nesses ensinos. Portanto, na conclusão do sermão, Jesus disse, portanto, é conclusivo, né? Tem uma conclusão aqui. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Palavra do Senhor. Meus amados, Jesus apresenta uma ilustração muito clara, vívida e repleta de sentido para nós. Nós precisamos observar que Jesus, o maior de todos os pregadores, ele está pregando um sermão expositivo, e quando ele vai fazer as aplicações, ele vai exigir apenas uma coisa, e isso é obediência. Ele não tenta construir um cenário para convencer emocionalmente as pessoas através de um moralismo. Ele simplesmente ensinou, ele aplicou, e agora, quando ele vai solicitar a resposta, ele pede obediência. E a ilustração que ele faz, dando sentido a tudo aquilo que ele ensinou, e qual será a consequência dali para frente, depois dos ouvintes terem recebido a palavra de Deus, ele faz uma ilustração. Construção, casa, vento, chuva e tempestade. E qual que é o resultado disso tudo? O que nós vamos observar é que construir a casa é o viver. Enquanto nós ouvimos a palavra de Deus e vamos andando na caminhada da fé, nós estamos vivendo, é o nosso viver, irmãos. É o viver do crente, ouvir a palavra, ler a palavra, orar. Isso faz parte da vida de todo cristão. Desde pequenininhos nós somos ensinados na igreja a ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Nós somos ensinados a orar, que a oração é a gente falar com Deus, apresentar a Ele as nossas lutas, as nossas provações, os nossos medos, pedir ao Senhor as suas bênçãos, pedir perdão. Isso é construir a casa, é viver, é o viver. Como viver são os fundamentos. O crente vive, e ele deve viver fundamentado na palavra de Deus. Como o cristão vive, é como ele está
alicerçado na palavra. Isso dá sentido ao seu viver. Ele passa a viver com base, ou embasado, ou construído naqueles fundamentos. A sua vida, o seu construir, o seu viver, não é aleatório. Ele tem fundamentos, ele tem direcionamentos, ele tem ensinamentos. E isso é o que faz o seu viver. Se você observar comigo, meu irmão, eu posso ler o versículo de número 25 e vocês lerem o versículo de número 27, parte A, e é a mesma palavra escrita. Olha para o versículo 27. Olha para o versículo 27. Eu vou ler o versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Você leu o 27, eu li o 25. Agora Jesus está dizendo que quem construiu a casa de um modo imprudente, insensato, ou do modo prudente, do modo sensato, do modo sábio, os dois receberam a chuva, os rios e os ventos, os dois. E o primeiro ensinamento que eu tenho aqui da palavra de Deus é que não é porque nós construímos a nossa casa fundamentada na palavra de Deus que nós estamos isentos de sermos provados. Eu e você, quando ouvimos a palavra de Deus, devemos obedecer. E isso não nos livra de passarmos lutas, de filhos recém-nascidos terem que fazer cirurgias, de gravidez serem assustadoras. Eu e o Júnior sempre lembramos dos puritanos quando nós falamos dos filhos, e principalmente depois que o Júnior passou essa provação. Uma realidade que os puritanos tinham que conviver é que eles perdiam muitos filhos. Em média, 11 filhos dos puritanos, criavam-se apenas 7. E desses 7, somente a metade chegava na idade adulta. Mesmo fundamentados na palavra, mesmo vivendo pela fé e em obediência, nós estamos sujeitos às provações. Agora, estar alicerçado na verdade nos leva a estar seguro diante das provações. Somos afligidos, mas nunca abatidos, quando estamos fundamentados na verdade. Provados, mas não desesperados. Nós precisamos olhar para essa realidade e saber que ouvir a palavra de Deus, ser exigido obediência, não nos livrará de sermos provados, mas nos livrará na provação, nos dará segurança inabalável, descanso seguro, fortaleza. Jesus é a rocha que nós devemos estar construindo a nossa casa, mas não é algo aleatório de apenas dizer que está construindo. O modo que vivemos é que diz se de fato estamos construindo a nossa casa, o nosso viver na rocha. Jesus Cristo pede uma resposta, e o que ele está dizendo é: obedeçam as minhas palavras, pratique as minhas palavras. Nesse cenário, nós vamos observar, meus irmãos, que Jesus estabelece uma regra máxima da vida cristã. Um discípulo radical, ele não é apenas um ouvinte, mas um praticante do Evangelho. Um cristão verdadeiro, comprometido com a palavra de Deus, ele não é insensato, ele não anda de modo negligente
ele escuta a palavra de Deus e ele responde a palavra de Deus. E responde com obediência à palavra de Deus. Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Provérbios está repleto de comparações entre o prudente e o imprudente, entre o sábio e o tolo. E nessa nossa caminhada da vida cristã, nós estamos sendo amadurecidos na fé para nos tornarmos cada vez mais sábios e prudentes. Provérbios 22, versículo 3 diz: o prudente persegue o perigo e busca refúgio. O inexperiente, ou o insensato, em outra versão, segue adiante e sofre as consequências. O que esse versículo nos reflete e lança luz sobre o texto de Mateus é o seguinte: que nós, cristãos que estamos vivendo na obediência, quando nós percebemos um risco à nossa vida cristã, à fé, nós buscamos refúgio no nosso Senhor e não arriscamos para ver o que vai dar. Uma tentação pode ser um perigo danoso para a sua fé. Mas se você é prudente e está construindo a sua casa sobre a rocha, você foge da tentação e não experimenta a sua força espiritual para ver até quando você vai resistir. Uma vez eu apresentei aqui a seguinte ilustração: aquele que quer obedecer ao Evangelho está andando por uma rua. Um homem que quer ser comprometido com o Evangelho está andando por uma rua. E logo no próximo quarteirão, quando ele está a 10 metros daquele quarteirão, ele percebe uma mulher indecente atravessando e seguindo na rua que ele está indo. E ele tem a opção de ou seguir à frente por aquela rua, ou então virar na esquina e pegar uma outra rua que vai lhe levar para o mesmo destino. Se ele é tentado segundo o seu impulso, ele prudentemente, para não alimentar, ele decide andar pela outra rua e não seguir adiante, para ver até quando ele pode resistir e não se permitir cair na tentação. Lembramos com isso que Jesus disse aos seus discípulos que estão te ouvindo no Sermão do Monte, que aquele que olha para a mulher com intenção impura já cometeu o pecado no seu coração. Enquanto os fariseus estavam preocupados com a capa religiosa de cometer um adultério, Jesus diz: o adultério está no coração de vocês. E agora Jesus está dizendo: obedeçam a minha palavra. Vocês estão ouvindo o que eu estou pregando. Vocês receberam a pregação. E o apelo de Jesus é a obediência. Nós precisamos, irmãos, estar atentos com o nosso viver, porque o modo que nós vivemos reflete obediência ou desobediência ao Evangelho. Quantos crentes, nós olhamos para eles e falamos assim: puxa vida, que atitude! A atitude de crentes desobedientes ao Evangelho nos leva a perceber crentes que estão construindo a sua vida cristã sobre a areia, a sua casa sobre a areia. A prudência de buscar diligentemente praticar o Evangelho, obedecer, responder ao Evangelho com obediência, é algo muito sério, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. O apóstolo, então, apela, dizendo: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O texto de Mateus 7 nos chama a uma realidade clara. Ou você obedece ao Evangelho e por isso vai construir a sua vida, a sua casa
num firme alicerce, ou você ouve apenas, e aquilo não vai ter significado algum para a sua vida, você vai continuar vivendo a sua vida, a sua maneira, e isso vai trazer uma ruína sobre você, porque a sua casa estará construída sobre a areia. Nós observamos, meus irmãos, que nós não somos chamados a sermos espectadores, admiradores do Evangelho, simpatizantes do Evangelho. Nós não somos chamados a achar Jesus um cara legal, um revolucionário. Nós não somos chamados, enquanto discípulos, a seguir princípios moralistas que nos levarão a esconder os nossos erros atrás da religiosidade. Nós somos chamados, como discípulos, a obedecermos o Evangelho. Jesus vai trazer uma palavra conclusiva, e na sua conclusão ele vai dizer: porque quem ouve as minhas palavras. Eu quero te perguntar, para eu caminhar para a conclusão da minha mensagem nessa noite: você tem ouvido a palavra de Deus? Quando você ouve a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus, irmãos, não é, eu sonhei, Deus falou comigo, eu tive uma visão. Ouvir a palavra de Deus é abrir a Bíblia, ler a Bíblia e refletir naquilo que você acabou de ler. Ouvir a palavra de Deus é ir à igreja e naquela igreja ter uma pregação expositiva, clara, do Evangelho. Ouvir a palavra de Deus é quando você senta com um irmão e conversa sobre um versículo da palavra de Deus, e aquilo traz luz sobre a sua vida, sobre o seu viver, sobre as suas lutas, sobre os seus pecados, e aquilo te arranca daquela situação pecaminosa, daquela luta, daquela provação, traz alento ao seu coração. Você tem ouvido a palavra de Deus que é viva e eficaz, a palavra de Deus que é suficiente, inspirada, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus que é verdade, e porque nós conhecemos a verdade, nós somos libertos por ela, conforme João nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você está ouvindo a palavra de Deus e continuando a viver a sua vida aleatoriamente. Não tem nenhum significado para você sobre aquilo que você leu e como você viveu o seu dia. Fez o seu devocional de manhã e quando foi viver o seu dia, foi tudo o contrário daquilo que você leu. Nós precisamos praticar, e esse é o sinal do Evangelho vivo nas nossas vidas, irmãos. Praticar. Várias e várias vezes você vem à igreja e escuta os pregadores falando: irmãos, vamos nos atentar para estarmos envolvidos nas atividades da igreja, porque a palavra de Deus nos chama a vivermos em comunhão. E aí você pode escolher obedecer ou não essa palavra. E quando você escolhe não obedecer, você está construindo sua casa sobre a areia. Você vem à igreja e a palavra, ela vem sobre a sua vida e te diz: você precisa buscar ao Senhor, se voltar para Ele, ter uma vida de leitura bíblica e oração. E quando você chega em casa, a Bíblia é meramente um arranjo na sua prateleira. Não está praticando. Você abre a Bíblia e o seu pecado é denunciado, e você imediatamente fecha a Bíblia e diz: não, quero uma palavra tranquila, uma promessa. Nós estamos diante do maior desafio na vida cristã, que é praticar tudo que nós ouvimos, irmãos. Como que uma sociedade
vai ser impactada por uma igreja e por cristãos, por membros dela, que ouvem muito bem o Evangelho, mas que a vida dela não tem nada a ver com o que ela ouve. Sã doutrina, fundamentos claros do Evangelho, direcionamentos e ensinamentos que nos levam a ser conduzidos a abandonar nosso pecado, e prática, eu vivo como eu achar melhor. Eu quero trazer essa palavra final. Não adianta achar que está tudo bem. Não adianta achar que está tudo bem, seguindo a sua vida cristã de acordo com o que você acha que tem que ser feito. Não está tudo bem. Não está tudo bem conduzir a sua família do jeito que você acha que tem que ser conduzido. A Bíblia nos orienta a sermos homens, cumprirmos o nosso papel de pai, de marido, provedor, profeta, protetor. A Bíblia orienta as mulheres a serem submissas, amorosas, zelosas, a cuidar das tarefas, a glorificar a Deus na criação dos filhos e a servirem a Deus com alegria, não como um peso sobre elas. A Bíblia orienta as crianças a serem obedientes aos pais e dá às crianças promessas sobre isso. E serão prolongados os seus dias sobre a terra. E quando nós vamos para o nosso viver familiar, está tudo desorganizado. Qual é a consequência disso? Isso deve ser alarmante. Será grande a sua ruína. Parece que o que nós vivemos hoje, irmãos, é uma realidade que os católicos diziam e dizem, principalmente quando vem as pesquisas de IBGE, essa realidade na vida do meio dos crentes também. Católico não praticante. Nós temos a realidade de crentes não praticantes. Cristãos evangélicos, discípulos não praticantes. Qual é a consequência? Será grande a sua ruína, a sua queda. Vai construindo mesmo a sua casa em falso, em terreno arenoso. Vai construindo mesmo a sua casa em alicerces em falso. Faz a sua casa de palha, faz a sua casa de madeira. O mal vai soprar. E eu estou vendo que muitas famílias de hoje não estão construindo a sua casa sobre a rocha no que diz respeito a preparar os filhos para enfrentarem os leões ferozes desse mundo. Preste atenção nisso. Pais estão sedentos em ver seus filhos de modo acadêmico formado e nas melhores universidades, mas não estão ensinando o evangelho verdadeiro. Gastando tempo com discipulado, com catecismo. E aí, quando o filho vai para a universidade, o lobo mal sopra e ele cai. Que os nossos corações estejam voltados à obediência do Evangelho, que as nossas vidas sejam vidas que expressam e transbordam a prática do cristianismo puro e simples, não precisa inventar. E que nós venhamos colher, irmãos. Então, pastor, se eu fizer isso, eu vou colher bênção, tranquilidade. Não, porque vai acontecer com você se você fizer isso.
é que se chover, se soprar, se transbordar o rio, você vai estar firmado. E eu quero te dizer que vale a pena. Mesmo que sopre os ventos, transbordem os rios e caia a chuva, vale a pena seguir obedecendo o Evangelho, porque a sua casa não vai cair, porque você vai continuar seguro, alicerçado na palavra de Deus. E o que nós aprendemos com a tempestade, a pedagogia da tempestade é a seguinte: ela vem e ela passa. O problema é o resultado que ela deixa. Rio Grande do Sul, com a graça do Senhor Jesus, irmãos, daqui 5, 6 meses, já estará tudo limpo, já não terá mais lama, as pessoas já vão começar reconstruindo as casas, daqui 1 ano, as plantações, e aí Deus vai trabalhar com graça, ajudando aquele povo trabalhador a se restabelecer. Vem, os rios transbordaram, choveu forte, mas as águas começaram a baixar, elas vão baixando. A palavra de encorajamento para você nessa noite, irmão, é que se você está vivendo a sua vida, fazendo tudo certo que o Evangelho te ensina, e mesmo assim você está sendo provado, continue, porque uma hora o vento passa, a tempestade cessa. Uma hora, meu amado irmão, a chuva se acalma, e aí vem o tempo da colheita. Continue se dedicando, fazendo o que é certo, para glorificar a Deus. Continue firme na rocha, não desista, continue construindo a sua casa, estabelecendo ela no firme fundamento. O insensato olha e vê o prudente fazendo, cavando. O que você está fazendo aí? Estou cavando minha estrutura. O que você está fazendo aí? Sai daí desse buraco, está muito fundo, já chega. Não, estou fundando, eu quero minha casa bem segura. O que você está fazendo? Eu estou obedecendo o Evangelho. Ah, larga isso, não está valendo a pena. O insensato olha e fala assim: ah, não, eu vou curtir a minha vida, você está perdendo tempo. E aí, no final de tudo, nós vemos que aquele que fez, em obediência ao Evangelho, aquilo que Deus requereu dele, ele foi prudente. E a prudência levou ele à obediência, que levou ele a resistir. Ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a palavra rocha, Petra, no grego, está apontando diretamente para um Deus que é proteção, segurança para os seus servos. Na rocha do deserto, quando Moisés tocou nela, ela deu água para os filhos de Deus. Rocha segura é o Senhor. O salmista diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os montes de Sião eram estruturas rochosas que davam a ele segurança. E no Novo Testamento há uma referência direta a Cristo como a rocha. Quando Pedro fez a declaração: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse a ele: tu és Pedro, fragmento de pedra. Sobre essa Petra, ele usa ali no grego 2 palavras diferentes: Petros, que é fragmento de pedra, e Petra, que é rocha segura. Sobre essa pedra, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Sobre essa rocha, as famílias estão edificadas. Sobre essa rocha, que a vida que obedece ao Evangelho está edificada. Então, meu amado irmão, a palavra de Deus pregada sempre exigirá obediência ou colherá desobediência. Como você reage à palavra de Deus?
Será que em algum momento você dá de ombro e fala, não quero nem saber? Já chega. Até aqui deu para mim, daqui para frente não dá. Quanto mais a palavra de Deus te exigir obediência, você precisa entender que é mais transbordada a graça de Deus sobre a sua vida. Porque você está sendo forjado. Forjado no caráter, forjado na piedade, forjado na fé. Que os nossos corações estejam voltados à obediência ao Senhor e que a sua palavra possa guardar os nossos corações para um viver que glorifica a Deus, mesmo em meio ao vento, aos rios transbordando e à tempestade que vem. Deus, nós não podemos, ó Deus, firmar a nossa casa se não for no Senhor, ó Deus. Nós não podemos firmar a nossa vida cristã se não for na palavra do Senhor, se não for em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ó Deus, nós te pedimos que toda vez que o Senhor falar aos nossos corações, o Senhor nos conceda graça e capacitação do Espírito para obedecermos a sua palavra, Deus. Livra-nos, ó Deus, da desobediência maligna. Livra-nos, ó Deus, de dar ouvidos, depois de ouvir a sua palavra, às vozes do diabo, às vozes carnais, mas que possamos ter os nossos ouvidos envoltos por sua palavra e os nossos corações, ó Pai, envoltos pela ação do seu Espírito Santo, que capacita-nos à obediência. Deus, nós queremos colocar as nossas vidas nas suas mãos, dizendo, Senhor, faça-nos obedientes à sua palavra. Deus, eu te peço, Senhor, faça cada crente dessa igreja ser obediente à sua palavra. Não precisa ser obediente ao pastor, precisa ser obediente a um estatuto, precisa ser obediente a Cristo, porque isso é o primário e o mais importante. O resto é tudo consequência. Dá-nos, ó Deus, ovelhas obedientes e não bodes desobedientes, insubmissos. Dá-nos, ó Deus, ovelhas humildes, que em obediência se achegam, mesmo quando estão erradas, para se submeterem ao cajado, ao bálsamo e ao alento do amparo pastoral, Senhor. Deus, me dê um coração de pastor obediente, que eu possa ser um co-pastor do Senhor, disposto a obedecer em tudo a sua palavra, Senhor. Que cada dia, cada amanhecer, o Senhor possa nos elevar ao degrau de sermos mais obedientes, não de sermos maiores no reino, não de sermos mais importantes no reino, mas de sermos mais obedientes no reino, Senhor. Ó Deus, nós queremos colocar, Deus, nessa noite também, a vida dos nossos irmãos, que estão frios, fracos, oscilantes na fé, Senhor. Pai, somente a sua palavra pode despertar, somente a sua palavra pode acordar, somente a sua palavra pode trazer, ó Deus, um amanhecer na vida desses nossos irmãos, que nós amamos, mas nós não queremos vê-los desobedientes, nós queremos amá-los para conduzi-los à obediência, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, pedimos pela vida dos nossos irmãos, que estão vivendo à beira do caminho, vendo tudo acontecer e respondendo só com desobediência, Senhor. Tenha misericórdia da vida deles. Livre os nossos irmãos da ruína, desperte-os enquanto é tempo de poderem cavar as sapatas da fé e se alicerçarem na rocha da palavra em obediência. Deus, também colocamos a vida dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul nesse momento de oração, pedindo ao Senhor que venha fortalecer aqueles irmãos. Fortalece a sua igreja, que seja um tempo, ó Deus, de prosperidade na propagação do Evangelho, Senhor, de conversões. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, abençoe, ó Deus, os pastores, irmãos que estão com as mãos incansavelmente trabalhando, Senhor. Deus, queremos orar, ó Deus, pela vida da Luísa, pedir ao Senhor os seus cuidados sobre a vida dela, fortaleça,
dê graça, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Queremos orar por Dona Cremilda, Deus, em nome de Jesus. Vá de encontro, ó Deus, a sua serva, revigore, fortaleça, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, queremos orar por Manuela, esposa do Marcelo. Abençoe a vida dela, revigore, dê força, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai amado, queremos orar pelo seu Rael espanhol. Toque naquela vida, dê graça, fortaleça, restitui-lhe a saúde, mas principalmente toque no seu coração e transforme, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus bendito, nós queremos orar por seu João, Dona Maria. Ó Deus, pedir ao Senhor o seu cuidado, Deus, sobre a vida deles, em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, gratos por sua palavra. Amém e amém, Senhor.